Então, agora declaro aberta a presente reunião pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debatermos sobre os desafios da abordagem terapêutica da hanseníase no DF, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, a gente dá boas-vindas aí a todos os profissionais que acompanham o tema, estão com a gente hoje aqui na Câmara Legislativa do DF, essa casa que tem debatido muito os temas relacionados à questão da saúde pública, hoje no Distrito Federal, e a gente sabe que o fortalecimento de diferentes ambulatórios também é muito importante e o fortalecimento do enfrentamento, diagnóstico, acompanhamento de algumas doenças, especificamente doenças mais invisibilizadas. E a gente tem tentado fazer esse debate no âmbito do Distrito Federal. A gente vai chamar alguns convidados, convidadas, na verdade, para estarem com a gente aqui nessa mesa de honra, mas eu já vou dizer que as falas podem acontecer também da tribuna, porque a maioria das pessoas tem apresentação a fazer, a ideia é que seja um momento, uma reunião pública pedagógica, né, que a gente possa informar a população sobre a doença, o diagnóstico, os espaços de atendimento, as debilidades que a gente enfrenta hoje. Então, eu vou convidar para compor a mesa com a gente a senhora presidente da Regional do Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doutora Letícia Oba, a quem a gente agradece a presença na Câmara Legislativa, sempre. Muito obrigado. Convidar a senhora dermatologista responsável pelo ambulatório de hanseníase no Hospital Regional da Asa Norte, a doutora Nádia Aires, também para compor a mesa com a gente. Muito obrigado pela presença. O senhor especialista em dermatologia e hansenologia, doutor Ciro Martins Gomes, por favor. A senhora especialista em dermatologia, doutora Cláudia Porto, para compor a mesa com a gente. A senhora dermatologista e imunobiologista Andréa Monteiro de Araújo, doutora Andréa Monteiro de Araújo. E a senhora dermatologista da área técnica de vigilância epidemiológica em hanseníase da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, doutora Janaína Barbaresco. Por favor, convidamos aí para compor a mesa. E quem estiver aí embaixo pode descer para as nossas cadeiras aqui, ficar mais próximo da gente, para a gente ficar mais perto. Então, agradeço a presença de vocês aqui hoje, na Câmara Legislativa do DF, mais uma vez. A gente, quando debate alguns temas relacionados a algumas doenças, especificamente, a gente tem o desafio de refletir um pouco sobre quais são os desafios, porque, além de informar a população, que é trabalho, é dever do Poder Legislativo, também é um dever nosso buscar melhorias nos serviços públicos, que a gente sabe que hoje existem muitas debilidades. A gente sabe os problemas estruturais da saúde pública do Distrito Federal, inclusive nós tivemos aí na linha de frente em defesa das condições de trabalho para a classe médica. Ano passado teve uma grande mobilização da classe médica aqui, e a gente sabe que hoje existe um problema que tem a ver com déficit de profissionais na Secretaria de Estado de Saúde, de forma geral, com déficit em relação à questão da remuneração, e principalmente as condições de trabalho, objetivamente, né? Você trabalha muitas vezes em condições muito ruins de trabalho e aquilo debilita todo o processo de atendimento. Então, é uma luta que nós fazemos cotidianamente aqui no âmbito da Câmara Legislativa do DF. Em relação especificamente à hanseníase, a gente sabe que existem alguns problemas. A gente, em 2024, não tem números tão altos. Foram registrados oficialmente 108 ocorrências em 2024 no DF, mas é preocupante pelo atraso, a subnotificação, o atraso do diagnóstico, né? Então, um pouco das dificuldades que a gente tem, a falta de capacitação na atenção primária. É a atenção primária que tem melhores condições de fazer um atendimento mais enraizado na sociedade, pela quantidade de unidades, são 175, né, unidades básicas de saúde espalhadas, então a capacitação dos profissionais para terem a capacidade de fazer o diagnóstico nos primeiros atendimentos é importante, para que possa haver um atendimento de qualidade, então isso prejudica, debilita o atendimento. A questão do estigma e da discriminação é algo histórico, então nós sabemos disso, e nesse tema é algo que é preciso que se combata. Passamos agora o Janeiro Roxo. Por isso, a ideia desse evento de hoje, também como um momento de reflexão sobre o tema e a possibilidade da gente trazer a sociedade para refletir. A transmissão de hoje é parte desse processo, mas eu acho que a gente precisa ampliar. E que hoje seja um momento também de ampliação dessa discussão para que a gente conheça mais desse tema, para que o Poder Legislativo se aproprie desse tema. E a gente avançou aqui na psoríase, né, doutora Letícia? A doutora Letícia, ela trouxe a temática da psoríase para nós também, que é uma temática que eu vivencio, porque tenho psoríase e tive muita dificuldade na busca pelo diagnóstico e várias portas fechadas, mas tive a porta aberta, que foi o ambulatório de psoríase do HUB,
que me deu a possibilidade de diagnóstico, tratamento, orientação. Então, é importante que a população saiba disso, é importante que haja informação. Então, trazer para cá é muito importante esse tema. Além disso, como outras doenças, também a hanseníase, ela reverbera mais em alguns territórios por conta da vulnerabilidade social e da desigualdade, né? A gente sabe que em algumas doenças, a escassez de tratamento, de diagnóstico, a falta de qualidade dos serviços públicos, a falta de qualificação de profissionais também para que o atendimento aconteça de qualidade, isso gera a desigualdade no atendimento, que é reflexo da desigualdade social. E a gente tem um dado importante que hoje o DF está em segundo lugar em termos de desigualdade social no país. Então, a gente tem uma faixa de renda acima da média nacional, então, a faixa de renda geral calculada média, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, segundo o índice de Gini, a gente está em segundo lugar de desigualdade social no país. A gente tem o dobro da média nacional de desemprego. Então, a gente percebe que outros dados nos revelam tantas dificuldades que o DF vive, apesar de um orçamento gigantesco. A gente vai receber esse ano, se eu não me engano, entre 25 a 27 bilhões de fundo constitucional. Outros estados não têm. Somando, o nosso orçamento dá 40% maior que o orçamento do estado do Pará, que cuida de uma região enorme da Amazônia. E a gente tem esse orçamento para um quadradinho, para a nossa fazenda aqui no meio do Goiás, e mesmo assim a gente não dá as condições para atendimento de qualidade. Era para ser de ponta o nosso atendimento de forma geral, e hoje ainda uma debilidade, enfim. Então, as vulnerabilidades sociais, elas são reconhecidas nesse tema também, pelas condições de moradia, pelas as aglomerações, enfim, isso reverbera também na questão da hanseníase. Então, as políticas públicas que a gente tem hoje, elas são absolutamente insuficientes para esse atendimento. Se você não tem capacitação, eu sei que a gente tem, se eu não me engano, 3 ambulatórios, né, que é o do Agarran, que vocês me contaram ali, o ambulatório do HUB, o do Agarran desde 2008, do HUB, e o ambulatório, o serviço dentro do CEDIM, que ali são múltiplos serviços, na 908 Sul, na 908 Sul. Então, nós temos 508 Sul, desculpa, 508 Sul, que é na W3. Então, nós temos aí múltiplos serviços lá, então tem três espaços de atendimento, mas ainda pelas debilidades já ditas aqui, há dificuldades, insuficiências de política pública. Então, há necessidade dessa articulação, da gente estar aqui hoje provocando o poder público, trazendo a reflexão para a sociedade, né, provocando a Secretaria de Estado de Saúde, provocando outros órgãos que podem nos ajudar a fortalecer o ambulatório. A gente sabe que são doenças invisibilizadas e, portanto, elas têm menos financiamento em pesquisa, na produção científica também. Isso reverbera nas impossibilidades, nas debilidades também nos tratamentos, porque você tem algumas doenças que você tem amplo financiamento de pesquisa hoje no mundo, então isso também é algo que gera dificuldade no tratamento, então é importante que aconteça e que a gente possa difundir isso, quem sabe, mais linhas de financiamento na própria Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, reforçando a possibilidade de pesquisa envolvendo a nossa comunidade médica que atua na área também aqui na cidade, importante, além de algo que está muito mais ao nosso alcance aqui, que é garantir que haja formação, capacitação. Na psoríase, nós fizemos uma cartilha em parceria com o ambulatório de psoríase, né? A doutora Letícia trouxe essa demanda e a gente conseguiu construir essa cartilha, e essa cartilha tem sido divulgada, tem sido distribuída nos ambulatórios, e mais do que isso, ela tem sido utilizada também pela sociedade civil organizada, que discute o tema, né? A BRAPS, enfim, os órgãos que fazem a divulgação do tema, com atualização. A gente já fez, né, Márcia? Uma atualização da cartilha. Então, acho que foi importante também, e a gente tem estado à disposição dentro aí das possibilidades que a gente tem no Poder Legislativo para colaborar e para ajudar. Então, eu encerro essa fala aqui de abertura, contextualizando um pouco a ideia da nossa reunião pública, e passo a palavra também à nossa anfitriã aqui, a doutora Letícia Oba, para as suas considerações. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente essa parceria, especialmente o deputado Fábio Félix, pelo apoio. O apoio à campanha Janeiro Roxo, uma iniciativa que é essencial no enfrentamento da hanseníase. Falo hoje em nome da Sociedade Brasileira de Dermatologia, DF, que, em parceria com o Ministério da Saúde, promove anualmente essa mobilização. Nesse ano, realizamos um treinamento para equipes da atenção da saúde básica, né, no Agarran, e uma atualização científica para médicos dermatologistas. Hoje, nosso compromisso se volta à população do Distrito Federal. A hanseníase é uma doença prevenível e tratável, ainda impacta milhares de vidas no Brasil,
segundo país com maior número de casos. O Janeiro Roxo, ele combate o preconceito, fortalece o diagnóstico precoce e garante acesso ao tratamento adequado. Agradeço a presença de todos os cidadãos, autoridades e colegas dermatologistas. Unidos, podemos reduzir o impacto dessa doença e promover mais saúde para a nossa sociedade. Obrigada. Muito obrigado, doutora Letícia, pelas considerações. E a gente vai começar com as falas, que também são falas educativas, falas de apresentação da situação que a gente está vivendo. E a primeira delas é o que é a hanseníase. E quem vai fazer a apresentação para nós é a doutora Nádia Aires, que vai utilizar o microfone da tribuna da Câmara Legislativa do DF. Não sei, a gente pactuou mais ou menos o tempo, 15 minutos para a primeira apresentação. Então, da doutora Nádia. E ali para passar o que é a hanseníase. Com a palavra, agradeço aí a presença da doutora Nádia aqui, que é graduada em Medicina na Universidade de Brasília, fez residência em Clínica Médica na Faculdade de Medicina da USP, residência em Dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, mestrado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP e é preceptora de residência médica do Agarram. Boa tarde, obrigada pelo convite para participar dessa audiência pública. Como é que volta? Bom, então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o que é a hanseníase, né? Obrigada. Então, o que é a hanseníase? Provavelmente todos aqui já ouviram falar sobre a lepra. A lepra é uma doença muito antiga e traz consigo um grande estigma, né? A doença, ao longo desses anos todos, sempre foi vista como uma punição, um castigo divino, um pecado, né? Quem era portador de hanseníase era visto como uma pessoa que estava sendo castigada por algum motivo. Ninguém sabia qual era a causa, de onde vinha a doença, mas era assim que era vista. A Bíblia traz várias histórias, né? Sobre a lepra. Esse desenho, essa imagem, ilustra uma parábola da Bíblia, do Evangelho, em que Cristo conta a história do rico e Lázaro. O Lázaro era um mendigo com o corpo coberto de chagas, né? Era um leproso, e que vivia às portas do rico, e o rico nunca mostrou misericórdia. Quando eles faleceram, os dois, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu, porque ele tinha passado uma vida de sofrimento, de penitência. Então, mostrando, né, que a doença sempre foi encarada como uma penitência ao longo da vida. Ela é considerada a doença mais antiga do mundo. Os primeiros relatos da hanseníase, né, da lepra, datam de 400 a 500 anos antes de Cristo, no Extremo Oriente e na África. O que se acredita é que, com o passar dos anos, as incursões de Alexandre Magno levaram a doença a se disseminar. Depois, com as cruzadas, né, a doença se disseminou por toda a Europa e depois, por fim, com as grandes navegações e o tráfico negreiro, a doença chegou no Novo Mundo, né? Chegou na América. Então, acometendo todo o globo. E durante toda essa disseminação, a doença continuou trazendo consigo essa carga negativa, né? Essa ideia de que era uma punição. Até que, em 1873, esse médico norueguês, o Gerhard Hansen, identificou na secreção dos doentes essa bactéria em formato de bastão, né, um bastonete, que ele chamou de Mycobacterium lepre. Então, estava provado que a doença, na verdade, era uma contaminação, era uma doença contagiosa. Então, teoricamente, deveria ter tirado o estigma de que era uma punição, mas o estigma persiste até hoje. Por causa dele, a lepra passou a ser chamada também de mal de Hansen ou hanseníase. Então, o que é a hanseníase? É o que a gente conhecia antigamente como lepra. Aqui no Brasil, os primeiros relatos da hanseníase são de 1600, no Rio de Janeiro, provavelmente trazido pelos portugueses. A doença foi se disseminando sem qualquer controle, sem qualquer tratamento ao longo dos anos, até que, em 1903, Oswaldo Cruz assume a saúde pública e, em 1904, há uma lei de que o isolamento e a notificação da doença passam a ser compulsórios, né? Os pacientes com diagnóstico de hanseníase tinham que se isolar do restante da população, tinham que ficar em casa isolados.
Em 1924, a internação passou a ser compulsória, então foi um período de intensificação dos cuidados, os pacientes diagnosticados eram arrancados das famílias e internados no que era chamado de leprosário, lazareto, né? Eram essas instituições que proliferaram no interior do Brasil e que as pessoas eram internadas compulsoriamente. Então, pais foram separados de filhos, né? Cônjuges foram separados, irmãos e irmãs, e essa internação compulsória persistiu por muitos anos, até 62. Então, foram quase 40 anos de internação compulsória. Em 82, a Organização Mundial da Saúde passa a recomendar o uso da poliquimioterapia como tratamento eficaz e curativo da doença, porque até então não havia um tratamento eficaz. A poliquimioterapia é o quê? É essa cartela rosa e a verde, que era uma combinação de antibióticos que conseguia eliminar a bactéria completamente. Aqui no Brasil, a cartela passou a ser adotada a partir da década de 90. Então, a gente vê que é relativamente recente, né, o uso da poliquimioterapia. Em 95, o termo lepra foi proibido no Brasil como uma tentativa de diminuir a questão do estigma da doença, né? Então, os pacientes portadores, né, da doença passaram a ser chamados de pacientes com hanseníase, não mais como lepra. Tá? E em 2021, agora recente, a cartela verde foi descontinuada, existe só uma apresentação da poliquimioterapia, que é usada para todas as formas clínicas da hanseníase, o que muda é só o tempo, é uma tentativa de melhorar a eficácia do tratamento. Bom, a hanseníase é uma doença que afeta essencialmente pele e nervos, porque é uma bactéria que ela tem uma preferência por frio, né, pela área mais fria do corpo, que é a superfície, né, então a pele e os nervos periféricos. Ela é contaminada, o contágio é pela respiração, pelas gotículas eliminadas na respiração, mas é um contágio que demanda um contato prolongado, então não é qualquer exposição simples que vai transmitir a doença. Normalmente são pessoas do domicílio, da casa, que tem contato prolongado, que acabam desenvolvendo a doença. A doença desenvolve-se normalmente anos depois da exposição. Então, 5, 10 anos, mas às vezes até mais do que isso, entre o contato, né, até a doença começar a se apresentar. E os sintomas que o paciente vai desenvolver vão depender do sistema imunológico, né, se ele tem algum grau de proteção contra o bacilo ou não. E por que importa, né? Por que a gente está aqui discutindo hanseníase? Porque ela é uma doença incapacitante. Essas fotos mostram o que é uma evolução de uma hanseníase não tratada ou não adequadamente tratada. Então, o paciente ele fica com úlceras, ele perde os dedos, ele evolui com uma incapacidade permanente. E é uma doença curável, né? É uma doença que tem um tratamento que é gratuito pelo SUS. Então, a gente não pode deixar que essa evolução incapacitante prossiga. Como que a gente vai suspeitar, então, de uma hanseníase? Na pele, o que a gente costuma observar são manchas ou placas, né? São essas manchas brancas ou essas placas vermelhas, ou até às vezes carocinho na pele, sempre acompanhado de uma perda de sensibilidade, porque reflete o comprometimento dos nervos. Às vezes o paciente se queima e não percebe, ele encosta no fogão e não percebe que queimou, ele fura o pé, passa uma ferida e ele não percebe que se feriu. Isso é bem característico da hanseníase, a gente tem que sempre suspeitar e investigar. Perda de força, né, formigamento nos pés e nas mãos, ou em casos já mais graves, mais avançados, já sequela, né, essa malformação, os dedos retraídos, né, em garra, que a gente chama, a mão ou o pé em garra, que são a retração, o paciente não consegue estender os dedos, perda de força com o pé caído, a mão caída, tudo isso é bem sugestivo de hanseníase. O diagnóstico, como é que é feito? Uma avaliação médica, né, vai investigar toda a pele, procurando aquelas lesões que eu descrevi antes. Os nervos vão ser avaliados. Nessa foto está mostrando uma pessoa avaliando os nervos periféricos, né? A gente faz teste de sensibilidade ao tato, teste de sensibilidade ao calor e, na maioria das vezes, a gente consegue fechar o diagnóstico com esses exames. Eventualmente, quando é preciso, há algum caso de dúvida, os pacientes são referenciados, né, para atenção secundária e a gente investiga com outros exames, quando é o caso. Bom, e aí, suspeitei, e agora, o que faz? A gente suspeitou, procura atenção básica, né? Uma unidade de atenção básica. O paciente vai ser avaliado e
Fechado o diagnóstico, o tratamento é iniciado imediatamente. Como eu disse antes, essa cartela, uma combinação de antibióticos, o paciente toma aqueles 6 comprimidos junto em frente à enfermeira no dia do tratamento, depois 2 comprimidos ao dia ao longo do restante do mês. Pacientes com poucas lesões são tratados por 6 meses, pacientes com muitas lesões são tratados durante 1 ano. O tratamento adequado leva à cura, é importante salientar isso, né? E quanto antes o tratamento é iniciado, maior a chance que a gente tem de curar o paciente sem sequela, né? Que o paciente consiga seguir a vida sem nenhum dano permanente. Reforçando também que é essencial a gente ter uma equipe multiprofissional no acompanhamento, no diagnóstico desses pacientes. Então, não é só o médico da família que vai avaliar, mas todas as outras especialidades, né? O dermatologista, o neurologista, o ortopedista, o odontólogo que vai avaliar a dentição, a saúde bucal, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, né? A enfermagem, os enfermeiros que vão fazer os testes e o acompanhamento, a dispensação de medicação, os farmacêuticos. Então, é importante que toda a equipe de saúde seja treinada para identificar, tratar, acompanhar e reabilitar quando for o caso. Então, é isso. A hanseníase é uma doença negligenciada habitualmente, mas que é preciso a gente conhecer, saber identificar e curar, não só em janeiro, mas no ano todo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Nádia, pelas considerações. E agora, usou menos um pouquinho do tempo, e agora a gente vai passar para o doutor Ciro Martins Gomes, que pode falar daqui ou da tribuna, como ele preferir. O tema é a situação da hanseníase no Brasil e no DF. Bom, muito obrigado a todos. É um grande prazer estar aqui nessa iniciativa. Agradecer ao senhor deputado Fábio Félix por esse tema tão importante aí para a nossa sociedade. E eu vim aqui com várias funções, né? Sou do Distrito Federal, eu sou professor de dermatologia da UNB, estou cedido para o Ministério da Saúde e atualmente estou como coordenador geral de vigilância da hanseníase e doenças e eliminação, que é precedido pelo Departamento de Doenças Transmissíveis, da diretora Alda Cruz, pela Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente, pela doutora Etel Maciel e pela ministra de Estado de Saúde, senhora Nízia Trindade. Bom, é um prazer muito grande estar aqui para colocar os dados mais atualizados sobre a hanseníase no Brasil, mas eu não vou ficar aqui para vocês repetindo quantos casos existem, quantos casos não existem, nós vamos falar de tendências, tá bom? Porque os dados vocês conseguem observar. Como que a mudança que a gente percebe a doença, ela reflete nas nossas políticas públicas. Bom, isso aqui é o número de casos de pacientes, tá? A gente vê que de 2019 para 2020 houve uma queda da taxa de detecção. Não é uma coisa boa, porque foi uma redução da capacidade de detecção por causa da pandemia. O que eu quero mostrar aqui para vocês, gente, que a hanseníase, quando a gente fala, a gente tem abandonado, tá, o Ministério da Saúde, essa questão de número de casos. O Distrito Federal, durante o ano de 2015, 13 a 15, recebeu o certificado de eliminação da hanseníase, o que foi um fenômeno muito parecido que ocorreram em outros locais do mundo. Então, se tinha essa número de casos, na verdade, o que se tinha era uma subnotificação, e os programas eram, então, alcançamos as metas, então os programas eram, então, reduzidos ou desmobilizados. Isso aconteceu no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde mudou isso, tá? A gente vai mostrar hoje o que chama mais atenção. Então, por vezes, você vai ter no estado em que, após políticas boas, o resultado imediato é o aumento do número de casos para uma queda posterior. E o grande desafio também que a gente tem, gente, é manejar uma doença que, como já foi dito aqui, ela depende muito das questões político-sociais, mas também depende de outros cenários, como econômicos, geográficos. E o país, como o Brasil, a gente tem estratégias diferentes para cenários diferentes. Os estados com maior número de casos são, sim, o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e com menor número de casos a gente vê a região Sul, principalmente. Isso não quer dizer que eu tenho que ter
menos esforços na região sul. São esforços diferentes. E é o que a gente chama no local intermediário com número de casos, como é o Distrito Federal. Bom, se o número de casos não reflete muito bem o que a gente quer ver, o que a gente tem usado hoje? A Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, a nossa meta não é mais reduzir o número de casos, por isso é uma meta, talvez, que não reflete o que está acontecendo na população, principalmente um país tão vasto, tão diverso quanto o Brasil, mas a gente quer quebrar a transmissão. E aí vem um dos dados mais importantes hoje da Vigilância em Saúde da Hanseníase, que é o número de casos em crianças. E quando a gente fala em crianças, hanseníase pediátrica, para termos de vigilância, a gente está falando de menores de 15 anos. O que isso representa, gente? De uma forma bem didática, a hanseníase é uma doença de difícil transmissão e que necessita de muito tempo e proximidade para essa transmissão. Se a gente tem casos em crianças, isso é muito sério. Por quê? Isso representa que há uma transmissão muito intensa da doença, então a gente vê locais em que adultos têm poucos casos, mas crianças têm muito, ou seja, aquele dado de adulto não é representativo, e a criança ainda vai viver muito tempo, tá? Tendo uma grande chance de ter deformidades, incapacidades para o resto da vida. Então, é a importância dos dados infantis aí para a luta contra a hanseníase. Aqui, então, a gente mostrando também que os dados da hanseníase em crianças também são muito diversos quando a gente fala num país como o Brasil. Tá? Outro dado muito importante, gente, é que a transmissão da hanseníase não se sabe ao certo como ela ocorre, mas ela é pelo contato próximo, certo? Então, quando a gente recebe um caso de hanseníase, a gente vai ter que registrar lá no SINAM se esse paciente veio pelo encaminhamento, por demanda espontânea, outras formas de diagnóstico ou pelo exame de contatos. O exame de contatos, gente, ele é a única forma em que a gente diagnostica a hanseníase sem aquele paciente ter muitos sintomas, muitas sequelas. Veja, pelo encaminhamento, algum profissional de saúde viu que ele tinha hanseníase, ele tinha sintomas, e pela demanda espontânea, aquele paciente sentiu e conseguiu chegar ao diagnóstico. Então, esse número de diagnósticos por contato, essa proporção que tem aumentado, e vou explicar para vocês o que tem ocorrido aí, que mudou com o PCDT da hanseníase, é outro foco muito importante, porque isso representa, sim, o diagnóstico precoce da doença. Bom, gente, então aqui são os parâmetros da hanseníase, é uma doença que acomete um pouquinho mais dos homens, provavelmente que vão procurar de forma mais tardia o serviço de saúde, acomete principalmente pacientes com mais de 15 anos, mas o nosso foco é menores de 15 anos, por tudo aquilo que a gente falou que está relacionado com a hanseníase nessa população. É uma doença, sim, que tem um intenso componente social e está relacionada com dificuldades do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Bom, aqui então vamos falar um pouquinho de casos. A hanseníase ela é classificada, quando a gente fala dos graus de incapacidade, esse nome está sendo revisto, está para impedimento, então está em discussão qual é o melhor nome, mas quando a gente fala das sequelas, ela é classificada em grau 0, 1 e 2, e a proporção de casos de número 2 quer dizer diagnóstico tardio, certo? A proporção dos casos de grau 2, se a gente for ver aqui no Distrito Federal, ela está abaixo, tá, da média do Brasil, o que é um dado bom que a gente considera se a gente comparar. Óbvio que a gente quer chegar a 0, né, gente? A proporção de contatos examinados, aqui quando a gente vê também o Distrito Federal, ele é uma proporção maior que a média, mas é considerada irregular, está próximo, então a gente tem que aumentar ainda essa proporção de contatos, apesar da nossa nova métrica, né, a gente está melhor que alguns estados, ser sim o número de diagnósticos por pacientes avaliados contactantes. A gente tem locais, quando a gente vai ver aqui, por exemplo, no Distrito Federal, 15% dos contatos ainda não estão sendo vistos, tá bom? Apesar da gente estar relativamente bem, a ideia é a gente aumentar muito esse número de casos para evitar a transmissão da doença. E aqui vem talvez a tendência mais importante, gente. De novo, em azul são as barras dos números de casos que reduziram muito
depois da pandemia, e a gente ainda não alcançou. Existem várias teorias, tá, aqui, inclusive imunitárias, mas a principal delas é que a gente ainda não conseguiu alcançar o número de casos, a nossa capacidade do SUS que tem antes da pandemia. É muito fácil você desmontar aquele serviço todo por causa de uma pandemia, algo tão grave que foi, mas para você ter essa retomada é mais difícil. Mas quando vocês vão ver aquela linha vermelha, gente, que é a proporção de casos detectados por exame de contatos, à esquerda adulto, à direita criança, ela já suplantou, tá bom, o que era visto antes da pandemia. Ou seja, a gente está diagnosticando, apesar de não ter visto o número de casos, mais contatos com hanseníase. Ou seja, o sistema de saúde, por algum motivo, ou seja, por um trabalho melhor no Brasil inteiro, está aumentando de forma boa essa métrica. Aqui, gente, pela nossa análise, a partir de 2022, tem um grande motivo, que é a introdução do teste rápido para a hanseníase, né? Ou seja, isso está mostrando uma maior adesão ao exame dos contatos, que era só liberado para eles, inclusive em crianças, que a gente tinha medo assim, não, ele não vai querer furar o dedinho, né, que é o teste rápido, mas aí uma coisa boa. Então, uma das políticas mais importantes aqui para o estado do DF, de todo o Brasil, é realmente investir nessa análise de contatos aí e utilização e reutilização, quando necessário, do teste rápido. Espera aí que eu voltei. Bom, e aqui a proporção de cura de casos. Gente, a proporção de cura de casos também não quer dizer que, dessa forma matemática, curou ou não curou. A gente vai ter menos cura quando o diagnóstico é tardio, tudo bem? E a gente vê uma proporção de cura no Distrito Federal, em 2024, de apenas 60% dos casos. Isso não quer dizer que o paciente vai ficar doente, não. É que ele teve que estender esse tratamento, mostrando que, apesar de alguns números estarem bons no cenário nacional, a gente ainda precisa investir aí no diagnóstico precoce. Por quê? Porque esse diagnóstico tardio vai representar um peso aí também, inclusive financeiro, quando a gente fala no cuidado terciário, que é aquela reabilitação, etc. Então, por que não prevenir do que ter isso? Bom, o que se detectou de principais avanços, além dos dados e evoluções que nós precisamos, foi realmente a introdução do teste rápido MLflow. Já foram distribuídos quase 40 mil kits, o que representa quase 200 mil testes para todo o Brasil em 2023 e 2024. A introdução, que é sempre demorada, né, do teste molecular para a detecção do Mycobacterium leprae para contatos, que já vai ter no LACEN em forma de implantação, e o teste de resistência ao Mycobacterium leprae realizado aqui no LACEN. Tá? E aqui algum dos projetos, tá, que é essa melhoria da rede de avaliação de resistência e outros projetos de pesquisa que estão aí em voga em parceria do Ministério da Saúde com os estados. Aqui, mais uma vez, só detalhando isso. Deixa eu dar mais 3 minutinhos aí. Na verdade, eu posso dar até 5, é porque eu tinha colocado 11 ali. Tá bom? Pode ficar à vontade para concluir. Tá. Era isso, gente. Queria agradecer muito e parabenizar essa iniciativa, e qualquer dúvida, estamos aí para contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ciro, pela explanação aí sobre a situação atual da hanseníase no Brasil e também apresentando algumas preocupações dos dados aí no DF, né, alguns elementos sobre os dados aí no Distrito Federal. Lembrando que eu não tinha dito no início, mas o doutor Ciro se apresentou, é professor de dermatologia da Universidade de Brasília. E agora eu passo a palavra à doutora Cláudia Porto, sobre diagnósticos diferenciais. Ela vai fazer a fala também da tribuna. Ela é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre pela Universidade de Brasília, médica dermatologista do Agarram, da Secretaria de Saúde do DF, supervisora do Programa de Residência Médica em Dermatologia do Agarram. Então, agradeço aí a presença. Doutora Cláudia. Boa tarde a todos. Só um minuto que eu vou dizer o tempo aqui. Vontade. Boa tarde a todos. Agradeço ao convite à Sociedade Brasileira de Dermatologia, na pessoa da presidente, doutora Letícia Oba, e ao deputado Fábio Félix, por abraçar conosco esse desafio. A mim coube falar sobre os diagnósticos diferenciais em hanseníase.
Então, devido à variedade de manifestações clínicas, a hanseníase pode ser confundida com outras condições dermatológicas e também neurológicas. Os sinais e sintomas principais são as manchas, sejam elas hipocrômicas ou eritematosas, o espessamento dos nervos periféricos, as lesões cutâneas variadas, sejam pápulas, nódulos, placas, e não há diagnóstico de hanseníase sem alteração da sensibilidade. Como a doutora Nádia bem disse aqui, as alterações da sensibilidade são térmica, dolorosa e tátil. Então, a importância de se falar do diagnóstico diferencial. Muitas doenças dermatológicas e neurológicas podem simular hanseníase. O diagnóstico incorreto pode retardar o tratamento e levar a várias sequelas definitivas. A avaliação clínica, histopatológica e os exames complementares são essenciais. Então, eu começo falando aqui, vou dividir pelas formas clínicas da hanseníase. Primeiramente, a pitiríase alba, que acomete principalmente as crianças, é uma doença benigna que muitas vezes ocorre pelo excesso dos banhos quentes, a exposição solar sem proteção. Evolui com ressecamento da pele, uma descamação, formando uma mancha hipocrômica, muitas vezes com eritema central. A pitiríase vesicolor, que é uma doença fúngica causada pelo fungo Malacésia furfo, acomete pessoas em idade jovem, adultos, com manchas hipocrômicas, eritematosas ou acastanhadas. Acometem a face, o pescoço e geralmente o dorso, em áreas mais seborreicas, de preferência de crescimento do fungo. São assintomáticas. O nevo acrômico, que é uma condição já ao nascimento, onde aparece uma mancha esbranquiçada, hipocrômica, como se fosse uma pinta grande e com essa pigmentação clara. O vitiligo, que é uma condição aí de doença autoimune, que geralmente se inicia por manchas hipocrômicas e depois evoluem para acromia por alteração da produção de melanócitos. Aí na foto tem uma luz violeta, que é um método que a gente usa para diagnóstico, fazer diagnóstico diferencial, chamada lâmpada de Wood. Quando a gente coloca a mão do paciente, aí no caso, por fluorescência, a gente vê que as lesões são esbranquiçadas. Então, não apresentam alteração da sensibilidade. Na hanseníase tuberculose, temos aí a tinea corporis, também uma infecção fúngica, com muita coceira, transmissível, que se manifesta pelo surgimento de placas eritematosas com um centro mais claro. O líquen plano, que é uma doença inflamatória, também se manifesta com o surgimento de placas eritemato-acastanhadas, que podem se aglomerar, também extremamente pruriginosas. Ambas as doenças não apresentam alteração da sensibilidade. A psoríase, que é uma doença crônica não transmissível e que se manifesta pela produção de substâncias inflamatórias aí pelos linfócitos T. O granuloma anular, que é uma doença benigna formado por pápulas que se espalham e formam anéis, por isso chamado anular, doença benigna, assintomática. Na forma dimorfa, temos aí a sífilis secundária, que é uma doença sexualmente transmissível pela bactéria, o treponema pálido, que se manifesta, além de febre, linfadenomegalias, também com manifestação cutânea, com placas e pápulas eritematosas. E aqui diferenciamos da hanseníase, porque a sífilis tem lesões em mãos e pés, regiões plantares e palmares que nós não temos na hanseníase. A sarcoidose, uma doença infecciosa, com formação de granuloma, se manifesta pelo surgimento de máculas e placas eritemato infiltradas
que acometem a face e outros locais do tegumento e também de forma sistêmica. Assintomática, não tem alteração da sensibilidade. Na forma virchoviana, temos aqui a leishmaniose, uma doença provocada pelo protozoário do gênero Leishmania. Inicialmente se manifesta como uma placa eritematosa que evolui para úlceras e, a depender do local, pode ser confundida com o mal perfurante plantar da hanseníase. A neurofibromatose, que é uma doença genética que acomete o sistema nervoso central, a visão, a audição e também a pele, inicialmente com o surgimento de manchas café com leite, que evoluem para a formação de nódulos de consistência fibroelástica, mas nesse caso, visualmente, podemos pensar em rancenomas. O sarcoma de Kaposi, que são tumores vasculares provocados pelo herpes do tipo 8, em pacientes imunossuprimidos, acomete qualquer lugar do tegumento, mas não apresentam alteração da sensibilidade, assim como os linfomas, que são cânceres do sistema linfático, que se manifestam dentre várias formas sistêmicas, também através da pele, com o surgimento de manchas eritematosas que se confluem, por vezes são bem pruriginosos. Temos aqui a doença de Jorge Lobo, que também é uma doença fúngica que se manifesta com a formação de nódulos no pavilhão auricular, também lembrando rancenomas. Na forma neural, a gente coloquei o exemplo aqui da condrite, que a gente vê bastante nos lutadores de jiu-jitsu. A gente vê essa inflamação da cartilagem com aumento de partes moles, mas o lóbulo da orelha não é infiltrado, o que vemos na hanseníase, né? Então, o lóbulo aqui preservado sem aumento. No alcoolismo, aquelas pessoas dependentes psicologicamente, fisicamente do hábito da ingesta alcoólica, quando se expõem muito ao sol, podem apresentar manchas, placas e até bolhas nas áreas fotoexpostas, sejam em mãos, nos pés, no V do decote, e por vezes esses pacientes apresentam uma parestesia simétrica, que pode confundir com a hanseníase também. Da mesma forma, os portadores de diabetes também apresentam uma parestesia simétrica e podem desenvolver feridas, úlceras nas regiões plantares, simulando um mal perfurante plantar. A camptodactylia é uma doença hereditária que acomete o quinto quirodáctilo. Ele fica numa forma de garra. A sensibilidade é normal e a massa muscular preservada no dorso das mãos. No paciente com hanseníase, nós vemos muito uma atrofia ou hipotrofia dos interócitos. Os familiares também têm manifestações semelhantes. Na doença de Dupuytren, tem uma contratura do quarto e do quinto quirodáctilos, espessamento da fáscia palmar, mas a sensibilidade é normal, preservada, e a musculatura também, a massa muscular preservada. Na síndrome do túnel do carpo, há uma compressão do nervo mediano sem espessamento do nervo ulnar. A história clínica é importantíssima, pois esses pacientes informam que há uma piora da dor com movimentos repetitivos. Então, a história clínica sempre nos guia muito bem. Aqui, como conclusão, lesões semelhantes não são iguais. Então, nós precisamos estudar e saber fazermos o diagnóstico. Tá? Na foto acima, nós vemos uma tinha, na foto abaixo, uma lesão inicial de hanseníase. São completamente diferentes, como dois carros vermelhos, né? Cada carro tem o seu potencial e sua marca diferença nesse caso. E, diante de tantas lesões, de tantas manifestações cutâneas, devemos multiplicar nossos conhecimentos e pensar sempre em hanseníase
para um diagnóstico bem precoce, evitando tantas sequelas que temos vistos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela apresentação. E agora a gente vai seguir nos nossos temas de apresentação. Acho que essa audiência tem uma importância, essa reunião, porque ela fica disponível depois, então é um link educativo para a gente poder divulgar sobre o tema, e também será transmitido e retransmitido pela TV Câmara Distrital, que hoje passa em TV aberta, TV a cabo, então acho que é bem importante que a gente esteja fazendo esse momento. E agora eu passo a palavra à doutora Andréia Monteiro. O tema é o risco de hanseníase nos pacientes imunossuprimidos. Aí pode falar daqui ou da tribuna, não tem problema. Doutora Andréia é médica dermatologista e doutoranda pela ESCME UNB. Gostaria de agradecer a doutora Letícia, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do DF, e ao deputado Fábio Félix pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é um importante problema de saúde pública, que é o risco de hanseníase em pacientes com imunossupressão. Então, como foi bem falado, a hanseníase é a lepra, que do grego quer dizer lepros, com perda de escamas, ou que solta escamas, ou que perde fragmentos. Essa doença granulomatosa crônica é causada por 2 micobactérios, o Mycobacterium lepre e o Lepromatosis. E ela tem uma alta infectividade, porém uma baixa patogenicidade. O que quer dizer isso? Ela infecta facilmente, mas cerca de 95% da população apresenta uma imunidade inata para combater o bacilo. Mas por que nós temos abundância de hanseníase em nosso meio, se nós nascemos com a imunidade para combater o micobactério? Então, outros fatores podem permear o sistema imune e diminuir essa capacidade de combater o bacilo. Então, má nutrição, uma dificuldade de acesso à saúde pública, uma falta de vacinação pela BCG, a imunossupressão, que nós vamos abordar aqui, as doenças autoimunes, também a questão de morar em zonas endêmicas, que também a gente vai abordar durante a palestra. Então, só para contextualizar essa doença, nós estamos diante de uma das mais antigas doenças da história, porque temos estudos osteogênicos que apontam que ela foi descoberta há cerca de 1 milhão de anos. Então, nós temos aí uma evolução com uma distribuição, como a doutora Nádia bem falou, né, uma disseminação pelo mundo, em vários contextos históricos. Então, nós temos, em 600 anos antes de Cristo, uma disseminação através da Rota da Seda, né, da comercialização de especiarias ali na Ásia e África. Nós tivemos depois uma disseminação para a Europa com as campanhas militares de Alexandre o Grande, posteriormente com as cruzadas no século XII, em que houve uma consolidação dessa disseminação, tanto que surgiu a Ordem de São Lázaro nessa época, que ela tinha o objetivo de atender esses cruzados que contraíam a hanseníase durante as batalhas. E somente em 1873 é que o Dr. Emil R. Hansen, norueguês, que conseguiu isolar a bactéria. E, a partir daí, nós começamos a ter um certo avanço sobre o conhecimento que nós temos da doença e também sobre tratamentos da doença. Então, apesar de uma doença secular, nós não temos um conhecimento consolidado, muitas coisas ainda estão sendo estudadas sobre a transmissão da doença.
Nós sabemos que a principal via de transmissão é a via aérea superior dos pacientes multibacilares não tratados, mas que também ela pode ser uma zoonose. O que quer dizer isso? Que animais podem contaminar o homem. Então, já foram encontrados micobactérias lepre em tatus, esquilos, chimpanzés e macacos. Também em alguns insetos hematófagos, como carrapatos e barbeiro, e que as fezes desses animais podem contaminar o solo e a água, e o micobactério, nesses ambientes, ele consegue ficar viável por algumas semanas. É natural que um bacilo milenar, como o micobactério, tenha sofrido modificações estruturais e genéticas para se adaptar às adversidades impostas pelo clima, pela imunidade do hospedeiro, para combater também as vacinas e medicações que estão sendo utilizadas. Então, por que é importante rastrear a hanseníase? Porque hoje nós temos no mundo cerca de 250 mil pacientes portadores de hanseníase. No Brasil, que é o segundo lugar no mundo em números de casos novos de hanseníase, nós abrigamos 93% dos pacientes com hanseníase das Américas. E que a imunossupressão e o próprio quadro da doença autoimune predispõe a uma maior vulnerabilidade a contrair hanseníase. Então, nós notamos também que aquele padrão epidemiológico que nós estamos mais acostumados a ver, de contaminação, ou seja, aquele paciente que mora em zonas endêmicas de países subdesenvolvidos, que tem dificuldade ao acesso à saúde, que tem um baixo nível socioeconômico, uma baixa escolaridade, ele está mudando. Observamos um aumento dos casos nos países desenvolvidos, talvez por uma maior migração de pessoas de países subdesenvolvidos para os desenvolvidos, por alterações climáticas, alterações também na genética do bacilo, alterações, aumento das doenças autoimunes e também, consequentemente, dos tratamentos com imunossupressores. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das doenças autoimunes. No 14º Congresso Internacional de Doenças Autoimunes, que foi realizado em 2024, apresentou um dado que é muito preocupante nesse sentido, porque nós temos cerca de 10% da população mundial acometida por doenças autoimunes, cerca de 22 milhões de pessoas acometidas. E que esse número, segundo dados que estão sendo coletados das últimas décadas, ele tende a aumentar, porque nas últimas décadas nós tivemos um aumento de 4% nesse número. Então, como se não bastasse, o próprio quadro da hanseníase pode mimetizar clínica, laboratorialmente e radiologicamente vários quadros de doenças autoimunes, como o lúpus sistêmico, como a dermatomiosite, como a artrite reumatoide, a fibromialgia, a psoríase, entre outros quadros de doenças autoimunes. Isso representa um desafio diagnóstico no nosso dia a dia. Também agora abordando a questão dos imunossupressores, essas medicações tão importantes no tratamento das doenças autoimunes e inflamatórias. Nós sabemos, por essa meta-análise exposta aí, que é um dos principais fatores de risco, porque ele pode aumentar em até 30 vezes o risco de contrair a hanseníase nesses pacientes. Para vocês terem uma ideia, a taxa de casos novos encontrados nesse estudo foi 6 vezes maior do que a taxa de casos encontradas no Brasil naquele ano, que foi de 2018. E também a questão do tempo de imunossupressão. O tempo que o paciente está utilizando essas medicações representa um risco não só diretamente para ele, como também para os seus contatos domiciliares e sociais. As doenças autoimunes e as medicações imunossupressoras, elas estão relacionadas também a uma maior suscetibilidade, formas atípicas, de reativações, de agravamentos da doença, de resistências
as medicações utilizadas e também uma progressão acelerada da doença. Apesar disso tudo, os imunossupressores eles não são totalmente vilões. Eles hoje também estão sendo estudados para controlar as reações rancênicas. E controlando essas reações, controlando essas neurites, muitas vezes a gente consegue evitar as sequelas. Outra coisa que preocupa bastante é a vulnerabilidade social que essa doença causa. Segundo dados do IBGE de 2023, mais de 32 mil pessoas portadoras de hanseníase necessitaram de intervenções médicas devido a incapacidades físicas gerais e também deformidades. As incapacidades físicas e as deformidades, elas tiram o paciente precocemente do trabalho, elas também limitam a vida social desse paciente. Além disso, ainda tem o estigma gerado pela própria doença e o preconceito. Tudo isso, essa tríade de problemas, geram toda uma junta de problemas psicológicos nesse paciente. Então, como conclusão, eu gostaria de salientar que a implementação de políticas públicas ativas nos países endêmicos como o Brasil são muito importantes para que a gente evite essa progressão. Protocolos de rastreamento de hanseníase como uma rotina para todos os médicos que tratam doenças autoimunes são muito importantes no nosso dia a dia, e fomentar a pesquisa científica para aumentar opções de imunossupressores mais seguros para esses pacientes ou um melhor entendimento da doença, métodos diagnósticos mais apurados e também tratamento, promovendo assim um melhor controle dessa endemia. Então, eu deixo aí para vocês o poeta Lino Vilachar, que ele ficou conhecido como o poeta da esperança, era portador de hanseníase. E essa é uma das poesias dele, chamada Íntegro, que fala um pouco dessa dificuldade e dos preconceitos sofridos por todos os pacientes de hanseníase. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutora Andréia, pelas considerações. E agora a gente vai passar para a última apresentação aqui da mesa, que, na verdade, são sobre 2 temas. E, antes disso, eu só queria avisar que a Márcia, que trabalha com a gente, está ali, que ela vai fazer as inscrições. Ah, eu não vi, o Gustavo está aqui, então pode ser. O Gustavo está com os negócios para fazer as inscrições para quem for fazer uso da palavra, ou quem quiser fazer uso da palavra aqui, depois na tribuna, antes dos encaminhamentos da nossa reunião pública. Ele está ali, ele estava aqui na frente, eu não vi. Mas ele está ali para fazer as inscrições. Quem quiser pode, enfim, falar com ele para se inscrever. E agora eu passo a palavra à doutora Janaína Barbaresco. Ela vai falar sobre 2 temas: acesso da população aos atendimentos e dificuldades da reintegração dos pacientes em hanseníase e preconceitos. Ela é médica, dermatologista da Secretaria de Estado de Saúde do DF, médica dermatologista da área técnica de vigilância epidemiológica em hanseníase e coordenação de hanseníase do DF, tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, residência médica em dermatologia pelo Hospital Universitário de Brasília, HUB, e médica formada pela Universidade de Brasília, a quem aí a gente agradece a presença aqui com a gente hoje. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Fábio Félix pela oportunidade. Antes de falar o meu tema, que é o acesso da população ao atendimento, né, na rede pública de saúde do Distrito Federal, eu gostaria de lembrar que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória e investigação obrigatória, e que a notificação dos casos de hanseníase, a prevenção e o tratamento precoce são primordiais, pois quando diagnosticada e tratada tardiamente, pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares. E a notificação da hanseníase deve ser realizada na primeira unidade de atendimento ao paciente, no momento do seu diagnóstico, independente do nível de atenção à saúde.
A análise dos dados de Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, é fundamental para identificar diferentes padrões de ocorrência do agravo no território, assim como áreas de maior vulnerabilidade. Só para lembrar que o Distrito Federal é dividido em 7 regiões de saúde, que possuem características sociodemográficas diversas, o que contribui para a diversidade das características epidemiológicas da doença no território. E, atualmente, as regiões de saúde que têm o maior número de casos são a Centro-Sul, a região Leste e a região Norte. Então, em relação aos níveis de atendimento aos portadores de hanseníase e casos suspeitos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, temos a atenção primária. A atenção primária é a porta de entrada do paciente com suspeita de hanseníase na saúde. E no Distrito Federal, nós temos 175 unidades básicas de saúde, com 639 equipes de saúde da família. E a atenção especializada. A atenção especializada é composta pelas referências secundárias, que é formada pelas policlínicas, as referências distritais, que são o HRAM, que é o Hospital Regional da Asa Norte, o Centro Especializado em Doenças Infecciosas, que é o CEDIM, o Hospital Universitário de Brasília, o HUB. As referências hospitalares, que é o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, o Hospital da Região Leste e o HUB. E as referências para a realização de eletroneuromiografia, que são o Hospital Regional de Taguatinga, o Hospital de Apoio de Brasília e o Instituto Hospital de Base. Então, quando e como vamos encaminhar esses pacientes, uma vez que ele deu entrada nas unidades básicas de saúde? Então, da atenção primária para a atenção especializada. Devem ser encaminhados os casos de diagnóstico duvidoso de hanseníase, os estados reacionais de difícil controle, necessidade de troca de esquema terapêutico devido a reações medicamentosas ou contraindicação à poliquimioterapia. E, se o caso duvidoso for confirmado, esse paciente será contrarreferenciado para acompanhamento na atenção primária à saúde. E a avaliação dos contatos dos casos confirmados será realizada na atenção primária, principalmente através dos testes M-Flow, como o Dr. Ciro já citou. Quais são os casos de pacientes que devem ser acompanhados em nossas referências distritais, né, que são o HRAM, o CEDIM e o HUB? Então, em caso de diagnóstico duvidoso da forma neural pura, casos de hanseníase em menores de 15 anos, casos que não apresentem melhora clínica ao final do tratamento padrão ou que possuem lesões ativas da doença para avaliação de insuficiência, resistência ou falência terapêutica, neurites de difícil controle para avaliação da equipe de fisioterapia e preparo pré-operatório, casos graves reacionais e com efeitos adversos graves à poliquimioterapia, casos raros com apresentações atípicas da doença, intolerância grave ou contraindicação absoluta aos medicamentos aprovados pelo PCDT. E também casos multibacilares com índice baciloscópico maior ou igual a 2 para investigação de resistência medicamentosa primária. E caso seja confirmada essa resistência medicamentosa primária, esse paciente será tratado e acompanhado apenas na referência distrital. Para as referências hospitalares, pacientes que necessitam de cirurgias plásticas ou reparadoras ou ortopédicas, neurólises para descompressão neural, neurites persistentes, abscesso de nervo, neurite subentrante ou reentrante, neurite do nervo tibial, neuropatia crônica com déficit motor tardio e dor, pacientes que necessitam de avaliação oftalmológica, suspeita de fenômeno de Lúcio e eritema nodoso necrotizante. Aqui são alguns casos que devem ser encaminhados para os hospitais de referência, como reações hansênicas de difícil controle, o eritema nodoso necrotizante, como temos ali a perna com necrose, paciente com estado reacional de difícil controle e que já estava apresentando uveíte anterior. O que deve ter nesse encaminhamento para as referências?
Então, é necessário que contenha anamnese com a classificação operacional, se esse paciente é multi ou paucibacilar, data do início do tratamento, esquema terapêutico empregado, número de doses administradas e tempo de tratamento. Avaliação da fisioterapia, incluindo tratamentos complementares já realizados, resultado de exames laboratoriais, incluindo baciloscopia, e avaliação neurológica simplificada. E a referência dos diversos níveis de atenção aos ambulatórios especializados de dermatologia deverá ser realizada via regulação, com o código consulta em hanseníase. Todos esses níveis de atendimento e encaminhamentos estão dispostos numa nota técnica número 6 de 2024, que foi uma nota técnica construída por vários setores da Secretaria de Saúde. Nós, como área técnica da vigilância epidemiológica, junto com atenção secundária, atenção primária, pessoal da assistência farmacêutica, pessoal do LACEN, e é uma nota que está sendo atualizada. Em relação à dispensação dos medicamentos para hanseníase. Então, dispomos do painel InfoSaúde, que tanto o médico assistente, o enfermeiro ou o próprio paciente pode digitar o seu medicamento e saber quais são as unidades que estarão dispensando esse medicamento. Inclusive, para medicamentos que necessitam da presença do farmacêutico para dispensação, como, por exemplo, a talidomida, que é um medicamento utilizado para tratamento de reação tipo 2 em pacientes portadores de hanseníase. O Distrito Federal conta com o plano de enfrentamento da hanseníase no Distrito Federal 2023-2030. Esse plano de enfrentamento foi baseado na estratégia global para a eliminação da hanseníase 2021-2030 e também faz parte da estratégia global para a eliminação de doenças tropicais negligenciadas. Em dezembro de 2024, tivemos a publicação de um comitê permanente que visa justamente apoiar e monitorar as ações deste plano de enfrentamento. Então, basicamente, o plano é composto por 3 pilares. O pilar 1, que visa fortalecer a gestão do programa, o pilar 2, que é o enfrentamento da hanseníase e suas complicações, e o pilar 3, que é o combate à discriminação e promover a inclusão. Então, vamos falar um pouco sobre o pilar 3, que é justamente o combate à discriminação e à promoção da inclusão. Então, as dificuldades na reintegração e o preconceito. Então, como já foi dito, a hanseníase é uma doença que ela pode gerar incapacidades. Aqui, como exemplo, temos a mão em garra, uma outra paciente com uma mão, além de em garra, a gente vê que a mão já está toda machucada, com reabsorção óssea. Então, alguns marcos. A partir da década de 80, o Brasil dispõe de iniciativas institucionais que modificam a estratégia de cuidado às pessoas acometidas pela hanseníase, com o fechamento dos hospitais colônias que pressupunham a internação compulsória daqueles acometidos pela doença. E em 1995, como uma iniciativa inovadora para a ressignificação social da doença, o Brasil determina, através da Lei número 9.010, que o termo lepra e seus derivados não podem mais ser utilizados na linguagem empregada nos documentos oficiais da administração centralizada e descentralizada da União e dos Estados. Esses passos foram importantes para ampliar a compreensão da história da hanseníase, enquanto uma trajetória que não é só do bacilo, mas de pessoas e famílias acometidas pela doença. Então, mais um caso de mão em garra, a face de um paciente também que tem várias características de portador de hanseníase. Então, assim, o diagnóstico da hanseníase deve ser recebido de modo semelhante ao de outras doenças curáveis. Entretanto, costuma causar bastante sofrimento psíquico, tanto a quem adoeceu
quanto aos familiares ou pessoas de sua rede social. E essa situação requer uma abordagem apropriada pela equipe de saúde, como já foi dito, uma equipe de saúde multiprofissional, para a tomada de decisões que possam levar com que esse paciente tenha uma melhor adesão ao tratamento e ao enfrentamento dos problemas psicossociais, principalmente quando o paciente é um menor de 15 anos, como já foi citado aqui. E essa atenção qualificada deve ser oferecida desde o diagnóstico, bem como no decorrer do tratamento da doença e, se necessário, após a alta. Então, quanto a isso, o Ministério da Saúde criou uma caderneta, que é a caderneta de saúde da pessoa acometida pela hanseníase, que é um instrumento para que o paciente acompanhe e registre o seu tratamento e tenha em mãos orientações sobre a doença, direitos e autocuidado. Então, enquanto uma ferramenta de registro, ela é muito importante para a gestão do cuidado às equipes de saúde. E essa caderneta é de porte do próprio paciente. Deve ser entregue ao paciente no momento do seu diagnóstico. Os aspectos relacionados ao estigma e à discriminação podem promover a exclusão social e resultar em interações sociais desconfortáveis, que trazem sofrimento psíquico e limitam o convívio social. Esta importante particularidade da hanseníase pode interferir não só no diagnóstico, como na adesão ao tratamento, perpetuando um ciclo de exclusão social e econômica. As situações em que ocorrem o estigma e a discriminação podem acontecer na própria família, na escola, no trabalho e até mesmo nos serviços de saúde. O Brasil não possui leis discriminatórias contra as pessoas acometidas pela hanseníase e seus familiares em vigor. E, apesar de o Brasil ser o primeiro país no mundo que desenvolveu uma legislação que proíba a linguagem discriminatória contra as pessoas acometidas pela hanseníase, representando um importante avanço para a garantia dos direitos das pessoas atingidas pela hanseníase, não existe nacionalmente penalidades impostas para quem as infringe. E esse registro de práticas discriminatórias são feitas através de canais específicos, como as ouvidorias de saúde e pelo Disque Saúde, 136 do Ministério da Saúde ou pelo 156 do Governo do Distrito Federal. Aqui, só para a gente lembrar que, quem sabe, através dessa discussão, a gente possa mudar a história de estigma, de discriminação da doença, através de discussões como essa, através da conscientização da sociedade e dos profissionais da área de saúde. Aqui eu só gostaria de deixar que o informativo epidemiológico da hanseníase no Distrito Federal é publicado anualmente no site da Secretaria de Saúde do DF, os nossos contatos, e é isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Janaína, que está hoje na coordenação do Serviço de Saúde na área aqui do Distrito Federal. Queria saber se alguém pediu para fazer uso da palavra, está aberto, se alguém quiser falar, comentar, trazer alguma reflexão, trazer algum questionamento também, para que como a gente pode melhorar o serviço de saúde no DF, experiência. Estamos abertos, todo mundo tímido aqui para para falar. Então, fale. Se você quiser falar daí, pode falar daí, ou pode falar da tribuna ou daí. Daí mesmo? Só aperta o botãozinho aí que eu já localizo aqui. Pronto. Fica à vontade. Tá. Meu nome é André. Peraí, só um minuto que eu vou dar o tempo aqui, aí ele zerou. Pronto. Tá. Meu nome é Andréia. Eu sou enfermeira especialista em dermatologia. Trabalho na região oeste, Braslândia, Ceilândia, Sol Nascente. E nós estamos numa luta. Eu fico olhando para a Isis porque a GVDT, nós estamos com um apoio muito grande da GVDT. Então, o que eu tenho percebido esse ano de uma grande diferença foi o trabalho da mídia.
e eu cheguei à conclusão que a mídia realmente ela consegue levar esses pacientes para dentro das unidades básicas. E nós tivemos, acho que 5 diagnósticos em um mês, são 5 diagnósticos, coisas que a gente não consegue em uma região. Temos 2 suspeitos, 2 recidivas. Então, esse é um número considerável. E, por meio das políticas públicas, eu acho que nós podemos conseguir atingir mais pessoas ainda. Eu creio que a parte política, quanto mais pessoas fiquem sabendo, maior vai ser, você vai conseguir visualizar melhor aquele bolsão de pacientes. Temos deficiências, nós não falamos aqui sobre o autocuidado. O autocuidado ele merece uma atenção específica, aonde os centros de reabilitação são poucos e nós temos uma demanda muito grande, que hoje o centro de reabilitação ele abarca todas as patologias, assim, recuperação de mão por cirurgias, descompressão de túnel do carpo, acidentes, e o paciente que tem a incapacidade, ele fica na fila de espera. Mas eu queria assim, que isso se mantivesse, esse trabalho de mídia, por janeiro a janeiro, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito mais que isso. Acho que todos que estão aí sabem muito bem disso, né? E o deputado, esse trabalho, creio que no Sol Nascente, Braslândia, que tem um grande número de casos, o senhor deve conhecer o assentamento Vitória, não sei se eu vou falar da pobreza extrema, que eu tive o prazer de conhecer e estar lá. Então, nós temos mais de 1.000 habitantes lá, mais de 1.000 pessoas que invadiram a área. Então, nós temos assim uma responsabilidade excelente para a gente poder estar entrando ali. E o senhor, como deputado, eu acho que é bem mais fácil nós atingirmos essas pessoas. Então, eu queria fazer uma proposta para o senhor abraçar essa causa do assentamento Vitória, que inclusive teve um diagnóstico lá, e, bom, parabenizar, porque estou muito feliz, apesar de poucas pessoas, mas são pessoas resolutivas, gente. Quem está aqui, com certeza, vai contribuir muito. É isso. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Andréia. Andréia. Obrigado, Andréia. Continua aberto. Se mais alguém aqui, aí eu volto para vocês falarem também. Mais alguém aqui do grupo quer falar? Não? Vocês estão com uma cara ali na dúvida. Tá tranquilo? Querem falar? Não? Fiquem à vontade, gente, para falar, que aqui é o momento da gente falar, se posicionar, discutir também. Eu até falei para a doutora Letícia que nós vamos ter uma reunião provavelmente no meio de março com a secretária de Saúde. Então vai ser a oportunidade também da gente trazer como resultado da audiência pública a melhoria do serviço nessa área, da informação, da capacitação, cobrar as iniciativas, ver o que está sendo feito, o que não está sendo feito, como é que a gente pode atingir grupos específicos através de campanhas. Eu acho que isso é muito importante. O janeiro, obviamente, como outros meses temáticos do ponto de vista da saúde pública, tem ajudado na divulgação, mas a gente precisa sempre cobrar, tanto da SECOM da Câmara como da SECOM do governo, mais investimento publicitário nessa área, porque se gasta muita publicidade, às vezes, tão irrelevante, tão desnecessária de divulgação da agenda do poder público, e aí eu acho que a gente poderia gastar esse dinheiro investindo na divulgação institucional de coisas que importam e que ajudam nos diagnósticos, né? Na ampliação do diagnóstico. Como acho que o doutor Ciro que citou, quando você começa uma campanha, um trabalho específico numa região, você tem um aumento de diagnóstico, e isso gera uma impressão negativa inicial, mas depois você tem a condição
de fazer o tratamento de forma mais qualificada, né? Então, eu vou, já que as pessoas aí não se inscreveram, eu vou devolver para as nossas considerações finais. Então, para quem tiver interesse, nem todo mundo precisa falar, só se quiser falar, tá bom? Então, eu vou passar agora ao Dr. Ciro, então, para ele fazer suas considerações finais e também algum comentário. Senhor deputado, eu acho que um tema interessante, eu até queria chamar aqui a equipe do GDF, é que no ano de 2023, no finalzinho, foi publicada uma portaria, né, de descentralização de uma verba para o combate à hanseníase, né? Então, isso a gente sabe que é uma destinação de recurso de muito difícil execução, porque ela vai ela é descentralizada, ela vai para os estados e municípios, né? E veio para o Distrito Federal também. E eu não sei se a questão da equipe do GDF está sempre conversando lá com o Ministério da Saúde, mas que é uma verba de difícil execução, né, ministro? Uma dificuldade. Eu não sei como é que vocês estão com essa portaria, se está fácil, né? Se a gestão... Mas talvez seria o caso de ter algumas reuniões para saber como é que esse recurso está sendo, o que ele está... É específico para isso, né, no Distrito Federal. Não sei se vocês já conseguiram algum auxílio. Ela pode falar, senhor deputado? Pode. O senhor quer fazer mais alguma consideração? Não, somente isso, porque não é um problema do Distrito Federal, todos os municípios estão com muita dificuldade no uso desse recurso, que é muito vital, né, para hanseníase. Tá certo, muito obrigado, doutor Ciro. Então, doutora Janaína. Aproxima um pouquinho o microfone, que esse aí tem que ficar mais pertinho. Sim, a gente tem essa verba. Essa verba já está no Fundo de Saúde do Distrito Federal. E, desde o ano passado, a gente tem feito reuniões mensais com o nosso, que agora virou comitê, né, de estudo da hanseníase, para utilizarmos essa verba. Como você falou, realmente é difícil, a gente esbarra em vários superiores, né? Mas a gente está na fase já de estar elaborando como se fosse um projeto para a execução dessa verba, mas ainda não temos nada certo, porque dentro da Secretaria de Saúde, o que começou é que era assim, a gente precisa... nós, quanto área técnica, né, estávamos pedindo, olha, tem que ter algum modelo, tem que ter algum padrão? Tem, mas cadê esse modelo, cadê esse padrão? Ninguém sabe onde que está, ninguém sabe de onde veio. E agora a gente teve algumas mudanças, né, tanto que o pessoal da gerência administrativa já está a par, está nos ajudando. Mudou também a nossa gerente, né, que é a gerente da Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis. E a própria diretora, né, da DIVEP, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, também está à parte, e todos estão nos apoiando, e a partir de agora que muitas pessoas já retornaram das férias, né? Estão agora vamos poder contar com um maior número de pessoas nessas reuniões. A gente espera que a gente consiga levar esse uso à frente. E, a princípio, essa verba seria utilizada para uma capacitação grande, uma das maiores dos últimos anos no Distrito Federal, que, a princípio, estaria prevista para o mês de maio, né? Principalmente para profissionais da atenção primária, justamente para que a gente consiga focar no diagnóstico precoce, na busca ativa de exame de contatos, busca ativa de pacientes faltosos às doses supervisionadas, para que a gente consiga, né, realmente, para que esse paciente não chegue mais para a gente já com grau de incapacidade 2, né, que como é o que a gente mais veio discutindo aqui, né, porque diferente de outras doenças, como, por exemplo, Covid, dengue, a hanseníase não mata, mas, assim, entre aspas, ela pode ir aleijando lentamente, né, e isso pode causar um transtorno
para a vida da pessoa, né? Não só a vida laboral, mas a vida social mesmo. Importante esses esclarecimentos, e também a gente sabe que é difícil acessar recursos federais às vezes, né? Enfim, parceria com a Secretaria de Saúde, mas é importante a gente estar atento a esses recursos para ver como é que a gente pode viabilizar. Bom saber que ele já está no Fundo de Saúde do Distrito Federal. A gente tem a Paola, que se inscreveu aqui, depois a gente vai fazer as considerações finais na mesa, só para eu ver aqui onde é. Espera aí, Paola, só um segundo. Pronto. Só pedir para o pessoal do som ver se ali está pronto. Boa tarde, sou Paola, enfermeira da Secretaria de Saúde, recém-chegada na área técnica de vigilância epidemiológica da Hanseníase. Estou aqui com a nossa gerente da GVDT, colegas de trabalho, Isis, que representa o DF junto ao Ministério da Saúde como coordenadora, doutora Janaína, nossa parceira também. E só complementando a questão do recurso, de fato, uma das preocupações, a Isis chegou na área em junho do ano passado, eu cheguei em outubro, e uma das preocupações era a gente descobrir como que a gente usava de uma forma juridicamente respaldada e de uma maneira mais adequada para atingir os objetivos de qualificar as ações de Hansen no enfrentamento da hanseníase, até em consonância com o plano de enfrentamento do Distrito Federal. Então, tivemos uma reunião com o Dr. Ciro, mas a gente sabe que os meses do final do ano a gente tem afastamentos, né? E temos feito todos esses esforços, mas agora estamos retornando a essas discussões para, possivelmente, a gente não tem essa resposta ainda, porque fomos à secretaria na área de planejamento, tivemos a reunião com a coordenação técnica do Ministério, e, de fato, é algo que o recurso veio, a forma como executar, em geral, isso não é estabelecido em portaria. Então, para a gente ter um respaldo jurídico e técnico para usar de uma forma muito racional e efetiva, a gente vai discutir isso em âmbito de comitê e também vamos resgatar agora junto à gerência de administração, que vai nos ajudar na melhor forma. Talvez uma alternativa seja a gente fazer uma transferência para, por exemplo, para a FEPEX ou para a escola de governo, que são entes que já têm esse cunho mais educativo e, como foi dito inicialmente, inclusive na abertura da mesa, capacitação é o que realmente tem transformado o cenário da hanseníase no âmbito do DF. Quando a Isis chegou, que também é enfermeira, foi feito um diagnóstico situacional e uma das lacunas e percalços que a gente tinha é exatamente isso, a gente não pensar em hanseníase. Tanto que o slogan do DF é "Pense em hanseníase", né? A gente construiu um logo que tem um IP roxo, é um IP que ele floresce apenas uma vez ao ano, assim como os pacientes multibacilares são tratados durante o ano, e é uma árvore que a gente vê, ela está lá com uns galinhos, ninguém presta atenção nela, mas em algum momento ela renasce, né? Então tem todo um significado. O nosso intuito é que as pessoas conheçam hanseníase para diagnosticar e tratem para curar. Então, tem sido um desafio para a gente, mas a gente tem feito todos os esforços. Nós somos uma das áreas maiores interessadas em que esse recurso ele seja efetivamente utilizado, porque, como o deputado falou, é difícil, às vezes, nesses temas negligenciados, né, e que ficam marginalizados de alguma forma, terem um olhar em relação a recursos também. Mas os esforços estão sendo feitos, já temos bons resultados da atuação na capacitação nas 7 regiões de saúde, não só em termos de notificação, porque é uma das preocupações da vigilância, que esses casos estejam notificados, para que a gente não somente tenha o fator assistência sendo efetivo, mas também que as ações sejam pautadas naquilo que a vigilância tem enxergado em relação à doença. Dr. Ciro é um super parceiro. Temos agora internos de medicina dentro do nosso setor, então vigilância, hanseníase tem sido um tema falado com os internos. E gostaria de agradecer a parceria da Andréia também, falou das ações da mídia, foi uma iniciativa da GVDT, inclusive. A Ascom, assim, ela trabalhou bastante para a hanseníase no final do ano, com o intuito de que o Janeiro Roxo, de fato, fosse visto. Então, fico feliz que as comunicações tenham chegado até vocês e isso tem feito a diferença.
E agradecer também a doutora Estela, uma das nossas parceiras, hansenóloga aqui do DF. A todo momento, quando a gente conta com ela, ela vai até as regiões de saúde com a gente, fala sobre as reações rancênicas. Tem o Silvio do CEDIM, que eu acredito que não tenha podido estar aqui hoje também, um fisioterapeuta que, de forma pessoal, trabalha na oficina ortopédica, tem um trabalho brilhante que a gente tem um desafio de perpetuar, e também é um dos nossos parceiros. Doutora Rosiane, que é ex-colaboradora, ex-servidora pública da Secretaria, aposentada, hoje é colaboradora do Ministério. Então, assim, a hanseníase, a gente tem movimentado a hanseníase, os passos são, às vezes, curtos, mas nós temos caminhado. Então, ficamos muito felizes de, apesar de já ter passado o mês de janeiro, a gente está aí cumprindo com o que o Ministério propôs para a gente, é que a gente fale sobre hanseníase de janeiro a janeiro, e não que seja um mês apenas para a gente vestir roxo e ter ações, né, que acabam se perdendo ao longo da jornada. Mas é isso. E, inclusive, contamos já, vou registrar isso aqui porque eu sei que vai ficar gravado, com o deputado como um parceiro da área técnica e da assistência aos pacientes vivendo com hanseníase. Obrigada. Com certeza. Muito obrigado aí pela referência. E eu acho que é importante você ter elencado aí os serviços, as pessoas a quem a gente agradece, né? Eu tenho acompanhado ao longo desses 6 anos a Secretaria de Saúde. Eu sei como é importante, como tem sido importante os profissionais. Os profissionais que se dedicam nos temas, que se organizam para que os ambulatórios fiquem de pé, funcionem, os profissionais da enfermagem, da medicina e de outras áreas que se dedicam tanto para alguns serviços funcionarem. Então, parabéns para vocês pela dedicação, porque a gente sabe que, às vezes, eu também sou servidor do GDF, né? Sou assistente social da Secretaria de Justiça, e a gente sabe que os secretários de plantão passam, os subsecretários passam, e a gente fica nos serviços lutando para que eles continuem funcionando da melhor forma possível. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Então, parabéns a vocês que têm se dedicado para que o serviço continue de pé, para que as pessoas tenham atendimento, para que haja visibilidade para esse tema. Eu acho que isso é muito importante, é isso que tem capacidade de transformar algumas áreas específicas que muitas vezes passam longos períodos invisibilizadas, mas que a gente tem depois a oportunidade de trazer visibilidade e qualificar o atendimento nessas áreas. Eu já vi muita coisa. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa sem funcionar, mas eu já vi muita coisa melhorar ao longo desses últimos anos aqui, e geralmente tem a mão de um servidor, de uma servidora dedicado àquela pauta, desde o ponto de vista do estudo científico até a qualificação do atendimento, do serviço. Então, acho que isso faz toda a diferença, e servidores que encaram a dificuldade que também é estar na gestão pública, mesmo muitas vezes com todas as contradições da gestão pública, assumir uma coordenação, uma gerência, uma supervisão, e colocam a cara ali, mesmo nas contradições, na falta de financiamento, na falta de serviço, mas encaram esse desafio para fazer a coisa acontecer da melhor forma. Então, queria também registrar esse parabéns aos nossos servidores e servidoras que se dedicam para esses ambulatórios. Eu queria, como encaminhamento, né, trazer para vocês uma possibilidade, a gente pode depois conversar melhor sobre isso. A gente fez na área da psoríase, eu não tenho aqui o exemplo, mas a gente fez também na saúde mental um folder sobre o tema, explicando aqui também, a gente, no caso da saúde mental, a gente colocou um cartão de crise. Aqui na Câmara, vocês já têm na Secretaria o material. Aqui na Câmara nós temos uma facilidade, que é a gráfica da Câmara. Então, da psoríase, a gente pode fazer em parceria com a Câmara e rodar, porque às vezes a dificuldade do GDF, eu sei porque eu sou servidor, a dificuldade é a impressão. Então, a gente pode fazer em parceria e fazer a impressão aqui na gráfica da Câmara Legislativa de um volume para vocês divulgarem e distribuírem nos serviços. Então, essa parceria a gente pode fazer, né? A gente fez material de prevenção às ISTs, que foram distribuídos em inúmeros eventos, em parceria com o serviço da Secretaria de Saúde. A gente fez o material da psoríase também, saúde. A gente fez esse da saúde mental, em parceria com algumas organizações da sociedade civil que atuam. A gente fez material na área de educação, em outras áreas também. Então, a gente tem essa disponibilidade, a gente pode estreitar os laços aí nesse tema. Além disso, acompanhar, foi dito aqui para nós sobre a questão do assentamento Vitória, então, de repente, a gente pode marcar uma visita, dialogar, ver como é que a gente pode. Eu estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, aqui, 7º ano à frente, começo agora o 7º ano à frente da presidência da Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que nós estamos falando aí também de um direito humano. Então, é algo importante para a gente acompanhar e, enfim, trazer visibilidade, como é que a gente pode visitar, entender o que se passa ali e criar um ambiente de prevenção em parceria com a saúde, né, e outros órgãos, porque quando a gente fala de saúde, nesse caso, e de extrema vulnerabilidade social, a gente fala para chamar a atenção também das unidades da assistência social, o CRAS,
o CREAS, que atende a região, como é que a gente pode incluir as pessoas em benefícios sociais que não estão incluídas, criar um vínculo, né, com a comunidade em relação àquilo que é a necessidade daquela comunidade. Enfim, eu acho que já fiz até minhas considerações finais, mas eu vou passar para a mesa quem tiver interesse também de fazer uma última fala. A doutora Letícia quer fazer uma fala, mais alguém? Não? Está tranquilo? Então, eu vou passar para a doutora Letícia, para ela fazer as considerações finais dela e depois a gente encerra a nossa reunião. Bom, primeiro, eu acho que foi uma reunião extremamente produtiva e queria mais uma vez agradecer ao deputado Fábio Félix. O nosso encontro aconteceu na pandemia, né? E ele, de espontânea vontade, ia procurando os lugares para poder ajudar. Então, isso é genuíno, né? Então, do deputado. Eu acho que, assim, a gente encabeçar essa luta, se unir. Então, eu venho como presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Essa reunião pública, né, foi solicitada pela Sociedade Brasileira. Eu juntei todo mundo que é importante da hanseníase. Janaína, da Secretaria de Saúde, o Ciro, do Ministério, a Andréia, que é do HUB. Então, para todo mundo ter esse momento de fala, de visibilidade, para a gente, de fato, tentar mudar a história da hanseníase. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente fez um treinamento, que eu falei, para a atenção básica, que foi no Agarram. Depois, a gente fez um webinar para os dermatologistas se atualizarem, e hoje é para abrir para a população. Então, isso tudo que foi falado vai ficar gravado. Então, para ter um acesso, para as pessoas pensarem no diagnóstico. Estava falando para o deputado, para a gente manter isso, né, essa divulgação da doença. E o nosso papel como dermatologista é isso, é tentar acelerar esse diagnóstico, minimizar as sequelas dos pacientes, né? E a Sociedade Brasileira de Dermatologia fica à disposição para ajudar nessas estratégias, né? Então, nós somos extremamente interessados. Essa é uma doença que a gente quer ver acabar, né, Ciro? Eu vivo falando com o Ciro. Ciro, vamos acabar aqui no DF, é fácil, é o quadradinho. Na cabeça é fácil, né? Mas para fazer, implementar. Mas eu acho que esse é um começo. Então, esse esforço, essa dedicação, essa união, né? Essa abertura que o deputado sempre nos dá. E vamos seguir adiante. Obrigado, doutora Letícia, mais uma vez aí pela parceria, pela oportunidade da gente trabalhar junto nesse tema. A gente sabe que a saúde tem o desafio do atendimento integral, que é, inclusive, um dos princípios do nosso Sistema Único de Saúde. E nesse conceito do atendimento integral, muitas vezes, há o atendimento às pessoas que estão com hanseníase e estão inseridas em outras vulnerabilidades e violação de direitos. Então, também coloco à disposição o serviço da Comissão de Direitos Humanos. A nossa comissão atua em diversas temáticas. A gente tem um atendimento ao público presencial, por telefone, por WhatsApp, por e-mail e pelo formulário da Comissão de Direitos Humanos no site da Câmara Legislativa, onde a pessoa pode fazer uma denúncia anônima, ela pode fazer uma denúncia, enfim, também se identificando, e aquela denúncia ela gera um processo, um procedimento dentro da comissão onde vai ser apurado. Então, desde a dificuldade de acesso a um benefício social, até outras dificuldades, a outros tipos de violações, também como profissionais, a gente coloca à disposição, né, que a gente sabe que vocês atendem todas essas dificuldades na ponta dos serviços de saúde. Então, queria agradecer muito a quem pôde estar com a gente aqui, quem acompanhou a gente pela TV Câmara Distrital e pelo canal do YouTube da TV Câmara Legislativa, agradecer a nossa presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Regional aqui do Distrito Federal, a doutora Letícia Oba, a doutora Nádia Aires, o doutor Ciro Martins Gomes, a doutora Cláudia Porto, a doutora Andréia Monteiro e a doutora Janaína Barbaresco, que está aí na coordenação do serviço, colocar a gente aqui à disposição nessa parceria sempre, e agradecendo a todas as pessoas que nos honraram aqui com suas presenças na Câmara Legislativa do DF. Eu declaro, então, encerrada a presente reunião pública. Muito obrigado, gente.